Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Louvado seja Deus pela tua vida. Glória a Deus por você estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus, mais uma oportunidade que Deus nos dá para transmitir a palavra do Senhor. Sempre é bom, nós podermos falar e ouvirmos da palavra de Deus. Amém? Irmãos, se você tem a sua Bíblia, irmãos, gostaria de ler um versículo que está no livro de Josué. Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 5. Amém? Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Vou ler novamente. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor amado e eterno Deus, neste momento, ó Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, pois nós necessitamos, por demais, neste momento, da presença do Teu Espírito Santo, pois sem essa presença, Senhor, nada podemos fazer. Nós somos dependentes de Ti e precisamos do Senhor. Por isso, neste momento, nós nos entregamos nas Tuas mãos e pedimos o Teu auxílio, a Tua ajuda, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, para que o Senhor possa nos usar e que o Senhor possa falar conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos e entregamos nas Tuas mãos. Amém. E graças a Deus. Amém? Irmãos, algo interessante que nós podemos sempre observar na palavra de Deus é como é bom nós sempre estarmos ligados, sempre estarmos colados, juntos com pessoas que servem a Deus. É muito bom nós andarmos com pessoas que estão na presença de Deus. É bom nós agarrarmos, estarmos juntos mesmo. Porque essas pessoas, sempre estamos, quando nós estamos junto com essas pessoas, nós sempre vamos ter bons ensinamentos, bons exemplos, e vamos dar continuidade sempre naquilo que Deus tem na nossa vida. Nós podemos observar que Josué, ele era colado em Moisés. Josué era um homem que andava junto com Moisés. Temos também outros exemplos, como o profeta Eliseu, que era um homem que também andava junto com Elias, E temos também os discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eram os homens que andavam com Jesus, colados em Jesus. Porque, irmão, quando nós andamos com pessoas que servem a Deus, o que vai ser da nossa vida? O que nós vamos aprender? Qual vai ser o nosso aprendizado? Coisas de Deus. E se nós aprendemos coisas de Deus, nós temos certeza que aquele ensinamento que nós estamos tendo, aquilo que está entrando na nossa vida, vai ser o suficiente para nos direcionar em todas as áreas da nossa vida. Porque há necessidade do direcionamento, da orientação de Deus para conosco. Então, nada melhor do que nós sempre andarmos, sempre estarmos na presença de pessoas que sempre vão estar com Deus, segundo a palavra, que vão sempre ensinar a palavra, porque isso vai ser vitória na nossa vida, no futuro, no presente, que nós estamos vivendo aí.
em nome de Jesus, sempre nós vamos ter a vitória. Por quê? Porque nós estamos colados nas pessoas certas. Se eu e você queremos ser vitoriosos, temos que andar colados nas pessoas certas. Se nós colarmos nas pessoas erradas, se nós nos ajuntarmos com as pessoas erradas, se nós agarrarmos com as pessoas erradas, nós não seremos vitoriosos. Mas se nós estivermos na presença de Deus, junto com as pessoas certas, pode ter certeza, irmão, que Deus nos abençoa e nos abençoa grandiosamente. Então nunca deixe de colar, nunca deixe de andar, nunca deixe de estar junto com pessoas que temem a Deus. Isso vai ser uma obra muito boa na tua vida, pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Josué andava. Josué, ele sempre estava junto com Moisés, aprendendo, observando. E Moisés foi um homem escolhido para direcionar o povo de Deus quando o povo foi retirado do Egito. E Deus fez uma promessa para esse povo. Então Moisés, ele foi o responsável, o líder escolhido, o responsável escolhido por Deus para direcionar o povo. E foi passando o tempo, né? Nós sabemos, a segunda palavra, e ali vai passando o tempo. E chega um determinado momento, um determinado período, e Moisés morre. Então Moisés, chega os dias de Moisés morre, mas a promessa de Deus, a obra de Deus, não morre. A obra de Deus continua. E para que a obra de Deus continuasse, então agora Deus escolhe um outro homem. Deus chama, escolhe uma outra pessoa para dar continuidade naquilo que começou lá atrás. E quem foi a pessoa escolhida para dar continuidade na obra de Deus? Foi a pessoa que andava colada com Moisés. Foi a pessoa que andava junto com Moisés. Então agora, Josué, ele foi chamado para dar continuidade, para agora ele liderar o povo, para ele ser o responsável, para levar o povo até na promessa, até a terra prometida, que era a promessa de Deus para o seu povo. E quando Deus chama Josué, quando Deus levanta Josué, então Deus, ele já vai e ele já deixa bem declarado para Josué: olha, Josué, você vai ser levantado, você vai tomar o lugar de Moisés aqui, você vai dar continuidade na minha obra, e você pode ficar tranquilo, você pode ficar sossegado, porque ninguém vai lhe resistir, ninguém vai lhe impedir, porque da mesma forma que eu andei com Moisés, da mesma forma que eu estive com Moisés, da mesma forma que eu fui companheiro de Moisés, assim serei contigo, assim eu estarei com você. Então Deus encorajou a Josué a dar continuidade, porque, irmão, não era fácil. A responsabilidade que Moisés tinha, a responsabilidade que Moisés tinha de percorrer o caminho ali, responsabilizando por aquele povo, era algo muito difícil. Era algo muito difícil. Então, quando vem agora para Josué dar continuidade, talvez Josué imaginou que não teria condições, talvez Josué imaginou: nossa, eu não vou ter capacidade, como eu vou dar continuidade numa grande obra dessa? Quem sou eu para assumir o lugar de Moisés? Não vai dar. De repente ele pensou assim. E de repente você pensa assim em algum assunto na tua vida. De repente você imagina que você não tem capacidade para assumir algo que Deus tem na tua vida, alguma promessa, algo que Deus está colocando nas tuas mãos. Quantas vezes nós imaginamos que nós não temos capacidade, que nós não tem como nós assumirmos algo o qual é de tão grande responsabilidade na nossa vida, colocado pelas mãos de Deus. Josué pensou assim, mas Deus falou: olha, não se preocupe, porque eu vou andar com você, eu vou estar com você, eu não vou te desamparar,
você não vai estar sozinho. Eu vou estar andando contigo. Então, meu irmão, nunca deixe para trás aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Não deixe para trás algo que Deus lhe prometeu e talvez você imagine que você não tem condição. Irmão, Deus não precisa da condição humana para que a obra dele continue. Deus não precisa da capacidade do homem para que algo extraordinário venha acontecer. O que Deus necessita é que o homem assuma a responsabilidade de servi-lo com total excelência e deixar que a companhia dele vai fazer a diferença da tua vida. Então, irmão, Josué imaginou, não vai ter jeito. Deus falou assim, pode ficar tranquilo, porque você vai dar continuidade e ninguém vai resistir você. Você vai dar continuidade, você vai ter essa responsabilidade e eu vou estar com você e pode ter certeza. É como Deus tivesse falado para ele assim, juntos nós chegaremos longe. Aleluia. Irmão, quando Deus está com você, junto com você, pode ter certeza que a tua caminhada é longa. Quando Deus está com você, você vai longe. Quando Deus está com você, você não desiste pelo meio do caminho. Quando Deus está com você, as circunstâncias se levantam, as dificuldades se colocam diante da tua frente. Tudo tenta impedir a tua caminhada. Mas se Deus está com você, você permanece junto. Porque você sabe que aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te ordenou, Ele é poderoso para cuidar de você e de tudo que pertence a ti. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmão, os nossos cuidados, os cuidados dos nossos familiares, está nas mãos do Senhor. Até que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Se nós permanecemos até hoje aqui, é por quê? Porque o Senhor tem cuidado. Até que o Senhor nos cuidou, até que o Senhor nos deu a vitória. Então, permaneça firme no chamado que Deus colocou na tua vida. Permaneça firme. Josué permaneceu. Agora olha aqui, que interessante. Muito interessante. Que no versículo 7, Deus dá uma condição para Josué continuar. Deus diz para ele assim, olha, tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia. Irmão, então Deus fala para Josué, olha Josué, é como se tem ali uma condição. Ele fala para Josué, Josué, esforça-te. Tenha bom ânimo. Mas você pode observar, é lógico que Deus está dizendo, é lógico que em tudo que nós queremos, né, tudo que nós lutamos, tem que ter o nosso esforço. O próprio Senhor diz, esforça-te e eu te ajudarei. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Mas, aqui você pode observar qual é o esforço que Deus está pedindo para Josué. Ô Josué, esforça-te, tenha muito bom ânimo. Para que é para Josué esforçar? Para que é para Josué ter bom ânimo? Para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés ensinou. É um esforço que Deus está pedindo para Josué. Olha Josué, esforça-te e cumpra a lei. Esforça-te e cumpra com a palavra. E hoje Deus fala para conosco da mesma forma.
Muitas das vezes, nós imaginamos que o esforço da nossa vitória está nas nossas mãos. O esforço é aquele esforço físico. Lógico que nós temos que fazer a nossa parte, meu querido. Mas, muitas das vezes, nós deixamos de esforçar na raiz principal, que é esse esforço que vai nos dar a vitória. E qual é o esforço que vai nos dar a vitória? É o esforçar para cumprir, ser submisso e obediente em toda a palavra de Deus. Olha Josué, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que você tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Da lei, não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Irmão, olha o esforço que Deus está nos pedindo. Esforça-te para que você continue no caminho do Senhor. Esforça-te para que você não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas tenha bom ânimo e permaneça no caminho de Deus. Tenha bom ânimo e permaneça na palavra. Porque é a palavra que vai nos levar a alcançar a promessa de Deus. É a palavra que vai nos fazer conquistar aquilo que Deus prometeu. Ora, nós podemos falar, mas eu tenho que fazer. Sim, fazemos a nossa parte, mas o salmista diz assim: se o Senhor não edificar, né, se o Senhor não construir, né, vamos resumir, fazer isso em toda a área. Não vamos colocar num só ponto, vamos colocar em todas as circunstâncias da nossa vida. Se o Senhor não edificar, em vão nós trabalharemos para conseguir construir. Então é o Senhor que edifica. E o Senhor vai edificar através do nosso esforço, para que nós possamos, através da palavra de Deus, alcançar aquilo que Deus tem para nós. Josué permaneceu, né? Ele diz assim, Deus diz assim, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, quando eu me esforço para manter na palavra, quando eu me esforço para ser submisso a Deus, quando eu me esforço para ter, uma obediência a Deus, irmão, não é fácil, nós somos carne. Nós sabemos perfeitamente que nós somos fracos. Mas nós temos que nos esforçar, porque é esse momento que entra a palavra de Deus. Quando nós estivermos indo para a direita, ou indo para a esquerda, ou indo para a direita, é um momento de nós nos esforçarmos, de ter bom ânimo e permanecer na presença de Deus. Porque se eu desviar de um lado ou de outro, eu vou estar jogando fora aquilo que Deus me prometeu. Mas se eu permaneço firme, não olhando para a circunstância, não olhando para a dificuldade, porque se Josué fosse olhar para a circunstância e para a dificuldade, ele teria desistido. Mas se Josué permaneceu firme e não desistiu daquilo que Deus prometeu, é porque Josué não olhava para a direita e nem para a esquerda, mas ele tinha um único foco. Qual é o foco? A palavra. Porque ele sabia que a palavra iria o conduzir à vitória. Então ele pega e ele então continua firme na palavra. Então é a própria palavra que diz, para prudentemente te conduzir por onde quer que andares. Aí ele continua ainda no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. O próprio salmista no Salmo 1, ele diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós não apartamos a palavra de Deus da nossa vida, quando nós meditamos na palavra de Deus dia e noite, quando nós não olhamos para o conselho dos ímpios, quando nós, não damos ouvidos para aquelas pessoas que não têm uma palavra verdadeira para nos falar, para nos conduzir, quando nós deixamos de ouvir essas pessoas, quando nós deixamos de parar no caminho dos pecadores, quando nós deixamos de se assentar na roda dos escarnecedores e permitimos a palavra de Deus nos conduzir, nós temos a plena certeza
que a nossa história vai mudar, porque a vitória é certa. A palavra é a vitória que nós temos, irmãos. É a palavra. Então Josué aqui, ele assume a responsabilidade, mas jogando a confiança na palavra de Deus. E quando nós lançamos a nossa confiança na palavra de Deus, nós podemos ter esperança. Muitas das vezes nós não temos mais esperança de algo que acontece na nossa vida. Muitas das vezes nós deixamos de acreditar que algo vai acontecer. Por quê? Porque nós deixamos de acreditar na palavra de Deus. Nós deixamos. E não é culpa, pastor, você está dizendo, não estou dizendo que a culpa é minha, a culpa é sua. É por causa das circunstâncias que se levantam na nossa vida. Por causa dos acontecimentos. Os acontecimentos vão nos tirando as forças. Os acontecimentos vão nos deixando longe da confiança que nós tínhamos no Senhor. Nós deixamos de enxergar e deixamos de compreender quem é que está andando conosco. Vocês lembram quando 2 discípulos estavam caminhando, caminho de Emaús, ali contando os acontecimentos que tinham acontecido, eles conversando ali, e de repente Jesus Cristo vem em meio do lado deles, e o Senhor Jesus Cristo vai ouvindo o que eles estão conversando, vai ouvindo o que eles estão falando, vai ouvindo o comentário deles. E o Senhor Jesus Cristo ali só escutando, prestando atenção. E eles falando de tudo que tinha acontecido. E de repente Jesus Cristo chegou ali e como se fosse assim, falou, o que vocês estão comentando aí? O que aconteceu? E eles falaram, você é forasteiro aqui? Você não é daqui não? Você não está sabendo dos acontecimentos? Você não está sabendo o que aconteceu não? Eles estavam conversando com Jesus. Mas eles não conseguiram reconhecer que aquele que falava com eles era o Senhor. Porque eles estavam tão no meio dos acontecimentos. Eles estavam tão preocupados com aqueles acontecimentos que eles deixaram de reconhecer Jesus do lado deles. E quantas vezes, meu irmão, quantas vezes nós, por causa dos acontecimentos, quais acontecimentos, pastor? Os acontecimentos cotidianos do dia a dia. Por que será que muitas das vezes, quando nós passamos por um momento difícil, uma dificuldade, e nós começamos a nos envolver tanto porque nós somos fracos e nós deixamos talvez de acreditar que algo pode mudar e nós nos focamos na dificuldade, damos ênfase mais na dificuldade, sabe? Olhamos mais para a dificuldade. E quando nós fazemos isso, nos envolvemos muito na dificuldade, nos acontecimentos, sejam eles quais forem. Sabe o que acontece? Nós deixamos de perceber que nós não estamos sozinhos. Oh, Jesus. Às vezes levanta uma enfermidade, e aquela enfermidade tira a alegria do nosso coração, e entra a tristeza, a angústia, a ansiedade, o medo. E às vezes isso tira até mesmo a nossa confiança. Por quê? Porque nós achamos que estamos sozinhos. Porque nós envolvemos naquilo ali, recebemos uma notícia, e aquela notícia trouxe transtorno para a nossa vida. Aquela notícia foi comendo, foi retirando a nossa confiança. Nós nos envolvemos naquilo porque aquilo chama a nossa atenção, e é lógico que chama. E nós deixamos de lado. Nos envolvemos tanto naquela notícia e deixamos e esquecemos que Jesus Cristo está do nosso lado. Aqueles dois estavam tão envolvidos nos acontecimentos, eles estavam tão envolvidos ali naquilo, que eles estavam conversando com Jesus, mas não estavam reconhecendo quem era aquele homem que estava conversando com eles. Irmão, nós lemos ali que quando Deus chamou Josué, Deus falou para ele, olha, escuta aqui, se você continuar confiante na minha palavra, eu jamais vou te desamparar.
Deus chamou Josué e falou assim: olha, escuta aqui, se você continuar firme na minha palavra, ninguém vai lhe resistir. Escuta aqui, Josué, se você permanecer, não desviar e permanecer reto, submisso a mim, pode ter certeza, nada vai acontecer, porque eu estarei ao seu lado. E é isso que nós temos que ter a convicção no nosso coração. Tirar o nosso foco do problema, tirar o nosso foco do assunto, tirar o nosso foco talvez de uma notícia que chegou e colocar o nosso foco naquele que é o nosso melhor companheiro e que nunca nos deixou sozinho e que nos diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O nosso foco não pode estar na parte mal do negócio, o nosso foco não pode estar na doença, o nosso foco não pode estar no desemprego, o nosso foco não pode estar na destruição familiar. Nós temos que lutar por tudo isso, mas o nosso foco tem que estar nele, no Salvador, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É nele que tem que estar o nosso foco. Aleluia. Bendito seja Deus. É nele que tem que permanecer o nosso olhar, o autor e consumador da nossa fé. Mas muitas das vezes nós damos mais ênfase para o problema. Eu não estou dizendo que você tem que esquecer o problema, irmão. Eu estou dizendo que você tem que olhar para o problema, mas você tem que confiar em Deus. Você tem que olhar para a dificuldade, mas confiar em Deus. Olhar para tudo que está se levantando diante da tua vida, mas continuar confiando em Deus. Não adianta você ficar focado tanto no problema. Não adianta você ficar desesperado tanto no problema. Se o salmista diz: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O seu socorro, o meu socorro vem é do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. É nele que está o nosso socorro. Não adianta eu permanecer ligado, sabe, tentando pelas minhas próprias mãos resolver algo, que quem vai resolver é Ele. Tem coisas na sua vida que você não vai resolver, meu irmão. Quem vai resolver é Ele. Não adianta você lutar, não adianta você se desesperar, não adianta você, sabe, não adianta absolutamente nada disso, meu irmão. Tem coisas na minha e na sua vida que é somente Ele. Somente Ele. E para que Ele entre em ação favoravelmente a minha vida, a minha situação, temos que fazer como Josué. Josué, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, permaneça firme, para que prudentemente a minha palavra possa te conduzir, e onde você passar, você seja vitorioso. Irmão, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu quero que você guarde no teu coração. Veja bem, Josué, ele deu continuidade. Josué, ele deu continuidade e, de repente, ele vai, a responsabilidade agora de conduzir aquele povo, e ele vai conduzindo aquele povo, e de repente, ele tem a primeira conquista conduzindo aquele povo, que é a conquista da cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, não vamos entrar em detalhe nela em si, mas a cidade de Jericó era uma fortaleza. Era algo muito difícil, era invencível. Podemos dizer assim, invencível ao homem. Era invencível conseguir conquistá-la. As muralhas eram tremendas, as muralhas eram muito fortes. Então era algo impossível de ser conquistado. Mas nós podemos observar ali também, um pouco à frente do que nós lemos aqui, que quando Deus chamou Josué, Deus falou para Josué, né, como, da mesma forma que eu estou falando para você, que era uma cidade invencível, muito difícil de conquistá-la. Deus então chama Josué e fala: olha, Josué, a cidade, das minhas palavras, mas lá no contexto, irmão, Deus falou assim para ele: olha, Josué, marche firme, tenha ânimo, continue a caminhada, porque eu tenho lhe dado, eu tenho te entregado, eu tenho entregado Jericó
nas suas mãos. Irmão, quando Josué foi enfrentar aquela muralha juntamente com o povo que estava ali com ele, os sacerdotes, e logicamente levando a presença de Deus, que ali era representado pela Arca da Aliança, carregada pelos sacerdotes. Quando ele foi enfrentar tudo isso, quando ele chegou ali, e ele não se esforçou fisicamente, ele esforçou sim, de uma forma, você está entendendo o que eu estou lhe dizendo, mas ele não se esforçou fisicamente, ele se esforçou para que fosse feito conforme Deus havia ordenado. Porque Deus havia ordenado a ele, olha, você vai rodear a cidade 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, Josué, você vai rodear a cidade 7 vezes. Ora, era uma cidade invencível. Era uma cidade, fortaleza, uma cidade, o qual talvez o maior exército mais forte que existisse ali num período, num momento, não teria condições de derrubá-la, de conquistá-la. Então vai Josué sem esforço, mas o esforço na obediência. Então vem Josué e faz do jeito que Deus mandou. Josué faz do jeito que Deus instruiu. E engraçado, irmão, que muitas das vezes Deus vai nos dar instrução para nós conquistarmos algo na nossa vida. E essa instrução aos nossos olhos, ao nosso entendimento, são coisas loucas. Mas o nosso Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. E ele fala para Josué, não encoste no muro. Josué, não levante uma mão sequer contra Jericó. Só rodeie a cidade. Aleluia. Porque se você levantar a sua mão contra a cidade, Josué, você vai ser exterminado. Porque não há condição em você. Então deixe que eu vou pelejar por você. Aleluia. Então deixe que eu vou tomar as providências necessárias para que a conquista seja na tua vida. E Deus fala para Josué, Josué, rodeia a cidade. E ele levantava de manhã e rodeava a cidade ali. E iam os sacerdotes na frente, tocando as buzinas. E a Arca da Aliança junto. E eles rodearam uma vez e voltaram. E assim, foram para o acampamento, e no outro dia a mesma coisa. Rodearam, levantaram de manhãzinha. Tomaram a atitude que tinham de tomar. Rodearam a cidade e voltaram. E assim foi pelo 3º dia, pelo 4º dia, pelo 5º dia e pelo 6º dia. Ninguém encostou a mão naquela muralha. Ninguém precisou se esforçar fisicamente para conquistar aquela cidade. E no 7º dia, então eles levantam logo pela manhã. E naquele único dia, eles rodeiam a cidade 7 vezes. Obedecendo a instrução do Todo-Poderoso. Obedecendo a direção que Deus havia dado a eles. Ainda que eles não estavam entendendo absolutamente nada. Ora, é uma cidade tão poderosa, tão forte, invencível. E eu apenas rodear, eu vou conseguir derrubar essa muralha? Irmãos, eles não confrontaram Deus com aquilo que estava sendo ordenado. Deixa eu te dizer algo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Não confronte com a direção que Deus está lhe dando. Recalai Manévia. Talvez na sua visão, isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas deixa eu te falar, na visão do Todo-Poderoso, Ele já te levou em lugares altos e em grandes conquistas. Não vá pela tua visão, somente obedeça e cumpra a visão que Deus está lhe dando. Aleluia. E você vai ver qual vai ser a conquista que Deus vai dar na tua vida. Josué fez desse jeito. E da forma que Josué fez, de repente eles pararam ali em frente à muralha. E quando eles pararam em frente àquela muralha, que não era invencível, era impossível. Então somente então Deus falou, Josué deu a ordem, olha,
Toque as buzinas aí. E quando todos eles tocaram as buzinas e deram um grito de vitória, as muralhas caíram ao chão. Aquilo que o homem não conseguia, aquilo que um exército mais forte daquele momento não iria conseguir, aquilo que ninguém teria condições de fazer, a obediência a Deus fez que se concretizasse. Irmão, a nossa obediência traz bênção na nossa vida. Se nós queremos ter uma vida de conquista, se nós queremos ter uma vida de vitória, se nós queremos ter uma família abençoada, se nós queremos ter prosperidade, não adianta querermos construir sozinho. Sozinho você não vai a lugar nenhum, mas com Deus você tem uma longa e bela caminhada. Fique com Deus, continue na presença de Deus, permita e seja prudente. Permita que a palavra de Deus traga vitória na tua vida. Em nome de Jesus. E ali eles saíram vitoriosos. Irmão, já vou encerrar. Ali eles saíram vitoriosos. E dali para frente nós sabemos muito bem que ainda tem um grande período na vida de Josué. Nós sabemos que Josué era um portador de boas notícias. Nós sabemos que Josué e Caleb foram portadores de boas notícias. Quando eles foram, junto com mais 10 espias, e mais Josué e Caleb, eles foram explorar ali a terra prometida, a qual Deus havia prometido. E quando eles foram ali explorar aquela terra, e eles retornaram, e quando eles retornaram, os 12, 10 desses trouxeram má notícia. Falaram que era muito boa a terra, mas que não havia condição de ser conquistada. Porque era muito difícil, havia exércitos fortes, havia caminhos ali difíceis de se percorrer, havia até mesmo gigantes. Então eles voltaram trazendo essa notícia, uma má notícia. Mas Caleb e Josué retornam do mesmo lugar que eles trouxeram a má notícia, trazendo uma boa notícia. Mas a circunstância era a mesma. Mas a diferença é que a notícia agora não vinha da boca apenas de alguém que estava falando por si próprio, mas agora a notícia estava vindo da boca de alguém que confiava muito em Deus. E quando nós confiamos em Deus, do mesmo lugar que nós ouvimos uma má notícia, pode se tornar ali também uma boa notícia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu profetizo na tua vida que da onde você ouviu uma má notícia, em nome de Jesus, vai voltar uma nova e boa notícia na tua vida. Aqueles que disseram que não teria jeito, nesta noite eu venho aqui para dizer para você, não tem jeito se você estiver sozinho, mas se Deus está na tua vida, tudo é possível àquele que crê. E se você crê, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Guarde essa palavra no teu coração. Deus é contigo. Deus é com você. Você não está sozinho. Quando você achar que você está no fundo, pode ter certeza, Deus está com as mãos levantadas para te colocar de pé. Sozinho nós não vamos a lugar nenhum, mas com Ele, nada nos impede de alcançar a conquista que estamos buscando. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida, que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus Cristo. E lembre-se, continue firme na palavra do Senhor, para que ela prudentemente te conduza por onde tu andares. Amém?